Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Seguimos aí na nossa jornada de automação de testes full stack e eu queria trazer para vocês um vídeo um pouquinho mais conceitual com relação a esse tema, né, chamado BDD, essa, essa sigla aí tão importante na vida de quem trabalha com software nos dias atuais. BDD não é isso aqui, tá gente? Só um minuto. Opa, isso aqui, ó. BDD não é isso aqui. Isso aqui é uma especificação de usuário, de história de usuário. Tá? Essa especificação é erroneamente chamada de BDD. O mercado acabou assimilando, né, esse nome e, e aí tudo virou BDD. Né? Cria o BDD, atualiza o BDD, roda o BDD, automatiza o BDD, BDD para cá e BDD para lá. Na realidade, quando alguém fala automatiza o BDD, quer dizer, automatiza a história de usuário que está no arquivo .feature, né? Ou que foi está no Gira, enfim. Né? Isso vai, de certa forma, fazer parte de um processo, ou essa é um entregável, né, da metodologia, da prática chamada BDD. Então, BDD é algo maior do que o artefato, né, que a gente chama erroneamente, entre aspas, de BDD. O artefato é a história de usuário, que pode ser automatizada, que pode ser executada sem automação também, enfim. Então, gente, eu queria até trazer esse material para vocês. Deixa eu voltar aqui. Esse livro é um material recomendadíssimo, tá? Ele, inclusive, foi, digo criado, mas o livro em si ele foi editado escrito pelo John Smart aqui, John Ferguson Smart, mas o cabeça da coisa aqui é o Dan North, tá? Apesar de o nome dele estar menorzinho aqui, ele foi o cabeça desse troço. O Dan North que implantou, que concebeu, que implantou BDD em 2006. Tá? Então, gravem bem isso, cara. Gravem esse nome. Esse livro aqui, esse material é referência de muitas citações acadêmicas, científicas, enfim, relacionadas à área de tecnologia. Porque ele mostra, ele detalha como, como você elicitar, como você especificar, como você capturar, alinhar o entendimento, definir aquilo que o usuário deseja e transformar isso em código, transformar esse software, transformar esse teste. Tá? Então, a metodologia, pode ver, Behavior Driven Development for the whole software lifecycle, quer dizer, o BDD não é só para mim testar, não é só para mim automatizar, o BDD é para o ciclo todo de desenvolvimento, para o ciclo todo de vida do software. Então, por isso que é uma obra clássica aí que vocês têm que colocar no roadmap de leitura de vocês. E, eu digo mais, tem uma outra obra também, especificamente falando do Cucumber, eu não vou entrar nela aqui, mas também recomendo bastante vocês lerem, tá? É para todos os interessados. O público-alvo aqui é todos os interessados, principalmente quem está na área de engenharia da qualidade, tá? Não tem desculpa não conhecer esse material aqui, não tem desculpa não ler esse livro e ter que ler do início ao fim. Para você que continuar, você vai continuar chamando a história de usuário de BDD, mas você sabe que BDD de fato é mais do que uma história de usuário, mais do que uma especificação. Não tem problema, ninguém vai te matar por causa disso. Mas é importante você saber de fato o que é o BDD, né? Para que ele serve, né? Eu vou abrir aqui uma página, deixa eu procurar aqui, 119. Isso. Tá. Aqui eu consigo visualizar como, e até prestem atenção no que está aqui, porque aqui o Dan North escreve como eu devo construir a minha especificação, né? Como que eu divido a a minha história de usuário. Então, basicamente são três componentes, três blocos que fazem parte
de uma especificação. Tá? Vamos chamar de especificação, fica até mais fácil. O primeiro é o nome da funcionalidade, que é esse cara aqui, ó. É como eu estou chamando essa funcionalidade. O segundo é a narrativa, ou seja, a própria história ou a história em si. Né? E terceiro são os testes que eu vou elaborar, ou chame de critério de aceite também, que vão me ajudar a validar se a história foi implementada corretamente. Gravem bem isso. A gente chegou a criar, né, uma feature aqui de autenticação. Deveríamos estar criando outras também, né, para não ficar só naquela que eu criei no vídeo anterior. Vocês já deveriam ter criado as outras também. Mas eu queria especificamente falar desse cara aqui, ó, da narrativa, que é a história em si. A história também se divide em 3 componentes. O primeiro é a justificativa da feature. O segundo é quem, sob a perspectiva de quem essa história está sendo contada. E terceiro, como ou o que vai ser feito para entregar essa funcionalidade. Vamos olhar aqui, ó, trazendo aqui olhando especificamente esse exemplo. Essa feature aqui, o título dela diz o seguinte: acumulação de pontos de passagens aéreas aí, tá? Qual que é a história? Em order to aqui seria a justificativa, né? A justificativa é encorajar os viajantes, né? Ou os clientes dessa companhia aérea a viajar com mais frequência. Então, a justificativa aqui, ele está trazendo luz para mim a história do ponto de vista de por quê. Por que eu preciso ter essa feature? Por que eu preciso ter uma feature de acumulação de pontos? Porque eu preciso encorajar, porque eu quero encorajar, né? Porque a justificativa é essa, porque eu vou encorajar, eu vou estimular os meus clientes, os meus usuários a comprarem mais frequentemente viagens, passagens aéreas na minha companhia. Então, a justificativa ela já ajuda você a entender o porquê, a razão de ser daquela funcionalidade. E aí isso na perspectiva de quem? Na perspectiva de um vendedor, né? Na verdade, um vendedor não. Um sales manager, um gerente de vendas dessa companhia aérea. Tá? Então, eu estou contando a história sobre a perspectiva de alguém. Por essa razão que é importante vocês terem essa narrativa, entenderem como é que está sendo contada a história. E, para finalizar aqui, o terceiro ponto é, primeiro eu disse a justificativa, o segundo eu disse a perspectiva de quem essa história está sendo contada, e por fim eu digo o que ou como eu quero resolver, ou quero trazer, né, tangibilizar, ou o que eu quero que seja tangibilizado do meu desejo. Então, eu estou usando a especificação aqui, ó. Eu quero, aí ele coloca, eu quero que os viajantes possam acumular, ganhar pontos quando eles voam conosco, com a nossa empresa. Então, só para recapitular, primeiro eu justifiquei, segundo eu disse sobre a perspectiva de quem essa história ela está sendo escrita. E terceiro, eu digo como eu vou atingir, né? Ou o que eu quero que seja feito para atingir, né? O meu ponto-chave aqui, o meu público-alvo, o meu aumento de vendas, né? A minha geração de mais tickets. O I want aqui é o que eu quero fazer de fato. Entendeu? Então aqui ele está dizendo, eu quero que os viajantes possam acumular mais pontos quando eles viajarem conosco. Então voltando aqui, ó, tem uma narrativa, a narrativa tem 3 partes. Uma justificativa, outra é a perspectiva, e a terceira é o que eu tenho que fazer, ou como eu tenho que fazer, o que eu de fato quero. Tá, vamos olhar um pouquinho da... Vamos olhar a nossa feature criada anteriormente. Deixa eu ver. Opa, ocultei aqui. Então aqui dentro da nossa feature,
eu posso colocar. Lembra que a gente tinha feito essa história bem porquinha, né? Isso não é nenhuma história. Isso é uma vergonha. Não é assim que comenta, né, gente? Isso é uma vergonha, né? Lembra que eu comentei? Eu preciso ter três coisas: justificativa, preciso ter a perspectiva de quem e também o que ou como eu vou ou qual é o meu desejo. Então, autenticação de usuário, aqui muda um pouquinho a ordem com a qual eu vou criar, tá? A sequência comparada com o inglês, porque aqui eu estou em português, até para ter sentido, tá? Mas na semântica, essencialmente não vai mudar nada. Então, eu vou dizer assim, ó, como, sempre começa assim, como usuário cadastrado, ok? Eu quero poder me autenticar na aplicação web. Então aqui eu estou dizendo sobre a perspectiva de quem, como usuário, né? E o que eu quero fazer. Aqui é o como. Eu quero me autenticar. Tá, mas para quê? Para poder realizar transações de back-office. Então, eu estou fazendo a mesma coisa da forma como está escrito lá no livro do Dan North, uma leve diferença de ordem aqui uma leve mudança de posições, tá? Mas que não altera a estrutura da minha história. Então, eu tô, de fato, agora eu tenho uma história para contar. Como usuário cadastrado, perspectiva de quem, eu quero poder autenticar na aplicação web, o meu desejo é como, e para poder realizar transações é por quê. Então eu já tenho aqui uma história de fato elaborada para eu conseguir automatizar, tá? Já não preciso mais dessa linha aqui, tá bem tosca por sinal, então vou arrancar fora. E aí eu tenho aqui, ó, isso não vai afetar em nada o comportamento dos meus testes, mas eu estou enriquecendo muito mais a minha apresentação. Perdão, a minha especificação. A minha especificação está ficando muito mais escrita, muito mais bem detalhada, muito mais documentada. Vou rodar os testes, só que antes eu vou fazer uma pequena alteração aqui no arquivo de runner, tá, gente? Eu não sei a versão que vocês estão aí usando no projeto template, mas aqui tem um pequeno errinho aqui, para mim até mostrar para vocês também um outro tipo de report que tem dentro da ferramenta, tá? Aqui eu vou usar o Cucumber Report mesmo e vou chamar o arquivo report.html. O que é isso? O próprio Cucumber já tem dentro dele embutida uma forma de gerar relatórios um pouco mais simples, tá, do que o Alure. O Alure é bem sofisticado. Aqui é mais simples. Mas se em algum momento você precisar caminhar um relatório rápido para um cliente, uma coisa não tão elaborada, né, ou para o seu gestor, enfim, podem usar esse cara aqui. Agora eu vou rodar o meu caso de teste, ok? Vou chamar aqui, ó, runner. Deixa ele rodar nosso caso. Vai mudar alguma coisa na execução? Não. Isso não vai mudar nada, mas eu tenho agora uma funcionalidade muito, mas muito mais consistente, né? Uma regra muito mais consistente. Beleza, rodei. Aqui dentro, eu vou abrir essa pastinha aqui, ó. Qualquer coisa, se não tiver atualizado, você só dá um refresh, tá? Show in. Opa. Explorer. E aqui eu vejo, ó, dentro de Cucumber Report, eu vejo o meu relatório HTML. Ah, tá aqui, ó. Então, esse outro relatório aqui é o relatório próprio do Cucumber. Então, vocês podem usar. E aqui eu tenho a minha história de usuário. Como usuário cadastrado, eu quero poder me autenticar na aplicação web para poder realizar transações de back-office. Tá? Não mudou o comportamento da minha execução, mas eu estou trazendo de fato o modelo com o qual vocês devem se inspirar para criar as histórias de usuário no dia a dia dos projetos de vocês. Tá bom? Parou por aqui? Não. Voltando lá no livro, preciso mostrar outras duas coisas para vocês. Tá vendo? Ah, não, ainda não, né? Essa pirâmide aqui, ela traz
uma visão de como o Danorf pensou o BDD. Então, o Danorf, ele estruturou o BDD para atender 3 camadas. Tá? A primeira camada é a camada da regra de negócio. A segunda camada é a camada do fluxo do negócio. E a terceira é a camada técnica, que é a aplicação em si. Tá? Quanto mais próximo você tiver do topo da pirâmide, mais. Eu vou usar uma palavra aqui, eu nem sei se existe em inglês, tá? Mas readability, quer dizer capacidade de leitura de negócio você tem. Porque ela é mais user-friendly, né? Mais voltada para especificação. E ela também é mais estável, porque você está no nível de especificação, no nível de regra. Quanto mais embaixo você tiver, você vai ter uma composição mais técnica e, por sua vez, mais volátil. O que isso quer dizer, assim, traduzindo, tá? Em cima, eu vou ter as minhas especificações e espera-se, né, das minhas regras de negócio com pouca mudança, né, espera-se. E embaixo eu vou ter a construção técnica, que aqui ela é mais volátil, tá? Que ela não é tão legível, tá? Quanto eu teria aqui no cume, aqui no topo da minha pirâmide. Tá? É fundamental vocês terem essa visão aqui, porque essa readability, né? E a questão da estabilidade também, né? São princípios que você tem que considerar para evitar o que vai acontecer a seguir. Sua especificação ela tem que ser ter o máximo possível, né, de facilidade de compreensão, ela simplificar, ela tem que buscar simplificar a compreensão quando você está olhando, lendo, né, o seu BDD, você tem que compreender ele de maneira muito simples, muito rápida, muito fácil e mudar pouco. Em compensação, o código ele é mais técnico, vai dar um pouco mais de dificuldade para você entender, isso é natural. E também ele sofre mais com volatilidade da aplicação. Por que eu estou falando isso? Vou até mostrar um pouquinho mais para baixo aqui, ó, que ele fala. Ó, business lawyer aqui, business rule lawyer, quer dizer, camada da regra de negócio, onde eu tenho aqui o Gherkin, o cenário. Business flow lawyer, onde eu tenho o que aqui? O step e o fluxo. E por terceira camada técnica, que é a page object. Olha que interessante. Isso lembra vocês de alguma coisa? Eu acho que sim, né? No último vídeo a gente construiu nosso projeto orientado ele aqui. Primeiro aqui, ó, isso aqui é o quê? É o que tá lá. É a camada da regra de negócio. Considerem que isso é a regra de negócio. As actions e os steps, tá? Tanto os steps como as actions ficam na camada de fluxo do negócio. É a segunda, tanto os steps quanto as actions que são chamadas pelos steps dizem respeito ao quê? A jornada do usuário, a sequência de passos que eu tenho que executar. Então, é business flow, é fluxo de negócio. E por fim eu tenho aqui a minha homepage, que é a parte técnica, a camada mais técnica. É o que cola na aplicação. Tudo que vocês vão ver, tudo que você construir em termos de camada técnica, se prepare porque vai ter muita manutenção, vai dar muita manutenção. Por isso que a ideia é você reutilizar o máximo possível do que diz respeito à parte técnica, por isso a razão dos page objects, para você não precisar ficar fazendo desperdiçando muito tempo com manutenção. Então, quanto mais isoladinha você tiver as suas pages, mais estruturadinho, quanto mais os seus web elements tiverem bons seletores, né, seletores bem identificados, bem construídos, quanto mais você se esforçar em deixar a camada técnica mais robusta, lembra que ela sofre mais volatilidade. Porém, menos dores você vai ter uma alteração, numa mudança. Mudanças vão acontecer. O desenvolvedor vai colocar um campo novo, o desenvolvedor vai mudar a propriedade lá que estava valendo para aquele seletor. O desenvolvedor vai arrancar campo da tela, vai trocar campo de um formulário para outro. E aí se você não tiver isso bem estruturado, os page objects, por exemplo,
com certeza você vai ter problemas aí de refatoração. Já as actions e os steps vão sofrer alguma alteração? Talvez em algum momento sim, em algum momento pode haver uma alteração na jornada do usuário, a inversão de ordem dos campos, mas isso aí também, de novo, está previsto, mas é uma faixa aqui intermediária, né? Olhando o nosso livro aqui, ó, nossa referência, né? Isso aqui é uma faixa. O business flow aqui fica numa faixa intermediária. Agora a regra de negócio não pode mudar. Ou não deveria mudar, né? Tá mudando a regra de negócio toda hora, tem algo errado aqui. Então, gente, por que eu fiz essa imersão aqui? Até para mostrar para vocês um anti-pattern que o livro aborda, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não é a página 119. Deixa eu ver. Só um minuto. Writing, executable cenários. Dá uma buscada aqui, eu já volto com vocês, só um minutinho. Agora encontrei, página 130. A página 130 do livro, ele aborda aqui uma situação bastante comum e que eu vejo muita gente errar, e não é brasileiro não, viu? Muito gringo erra com isso daqui, ó. Quando você começa a inverter a lógica que eu mostrei antes para vocês. É quando você começa a trazer um nível de granularidade tão baixo pro BDD, né? Para sua especificação da história, que você tem isso daqui, olha, um processo muito detalhado. Você tem um processo muito detalhado em que começa a ficar difícil até de você ler. Isso daqui, ó, é o preenchimento de um formulário, né? Só que quem escreveu esse cenário, ele colocou um step para cada preenchimento de campo. Então, é como se fosse o seguinte: imagina que você está lá cadastrando, como aqui, né? Cadastrando uma conta, um cliente novo. Então, você não precisaria necessariamente ter descrito, e nem deveria, na verdade, não precisaria não deveria ter escrito numa visão tão microscópica assim o seu BDD. Dado que ele vá para a página de registro ou de cadastro, ok. E ele coloque Bill no primeiro nome, Smith no segundo, Bill@Smith no e-mail, e data de nascimento no campo, e preencha a rua. E, pessoal, primeiro, isso vai totalmente contra a nossa pirâmide. Porque com esse tipo de situação aqui, ó, o que ele está falando aqui, ó, no livro? Ó? Isso gera uma densidade muito forte no BDD. Contém um monte de detalhes. Para que você precisa realmente ter um BDD com esse nível de detalhe? Então, assim, ó, você poderia ocultar esses detalhes em um step de alto nível. Um único step de alto nível. E eu não digo você deve fazer isso. Sempre, à medida do possível, encapsule seus steps. De maneira que você não traga, numa situação em que você adicionar um campo novo, todos os cenários de testes que tiverem que ser alterados. Imagine, se você criar um campo novo no cadastro e tiver 10 cenários de testes com essa sequência de steps, você vai ter que nos 10 cenários de testes inserir um step para aquele campo novo. Quando, usando a boa prática, você sairia no único método e alteraria o preenchimento daquele campo. Estão entendendo por que é importante tomarem cuidado e não serem robôs alienados? Eu quero mostrar que eu sei detalhar o BDD. Para quê? Você vai ter um grande problema, uma grande dor de cabeça lá na frente. Isso é um anti-pattern, isso aí vai trazer prejuízo, vai tirar seu sono, você vai gastar horas de trabalho refatorando seus BDDs. A cada mudança, seu BDD se torna tão volátil lá na camada, né? Como a gente viu lá, a parte de business rule, né? A regra de negócio, ela tem que ser estável e ela fica tão volátil quanto a camada técnica. Então tá totalmente errado você pensar assim, né? Olhando aqui dentro
daquela feature que a gente criou, ó. Deixa eu abrir aqui, ó. Isso. Vocês veem aqui ó, que eu não quebrei aqui a preenchimento de campos em 2 steps. Eu quebrei no step só. Eu só quebrei o botão de login. Eu até justifico por quê. Mas se vocês quisessem ter as três ações, preenche usuário, preenche senha e clica no botão de login no mesmo step, eu não recriminaria ninguém não. Mas por que eu quebrei aqui? Porque eu acredito que pode ser algum momento que eu queira alterar, por exemplo, a senha. Então, eu poderia criar um outro cenário e reaproveitar esse daqui e colocar um outro step para alteração de senha ou para recuperação de senha. Vai muito do bom senso, vai muito do seu contexto, mas eu acho assim, é ridículo. E eu tô falando isso porque até um colega meu recentemente mostrou. E eu falei para ele, cara, isso daí e é gringo fazendo, hein? Os caras lá de fora fazendo. Mas isso daí é outro pattern. O que você está fazendo, está me mostrando, vai totalmente contra o que o cara que criou essa metodologia estabeleceu. Tá? Então, gente, olha só a leveza aqui. Ó. Você tem uma único step que, quando eu for criar, por exemplo, cadastro de clientes, que eu vou fazer isso no próximo vídeo, eu não vou fazer vários steps aqui no meu BDD para criar um cliente. Não, eu vou só criar um step e lá dentro eu vou ter encapsulado todo o preenchimento dos campos. Aqui, ó, eu tenho isso daqui, né? É esse cara aqui que eu estou usando. Ó. Aqui dentro eu já preencho 2 campos, ó. Mato literalmente 2 coelhos com uma cajadada só, né? Coitados dos coelhos. Mas enfim. Eu queria reforçar esses assuntos com vocês, porque isso quebra princípios, né? E a gente não pode quebrar princípios. Princípios são fundamentos. A gente começa. Aí o cara vê que a automação dele está muito verbosa, começa a ver que está difícil manter os casos de testes automatizados, começa a ver que está mais lento, e aí, gente, daqui a uma hora ele fala assim, cara, para de automatizar. O seu gerente vai falar para você, para de automatizar. Você perde mais tempo automatizando que executando na mão. Por quê? Porque nós estamos quebrando princípios. Estamos esquecendo de pontos fundamentais aqui no nosso teste, na nossa nossas práticas, né? Ou nas boas práticas. Então, assim, as boas práticas tem que aplicar. E as más você tem que rejeitar, né? Tá bom? Bom, gente, eu acho que é isso. O livro, esse material tem muito conteúdo importante, tá? Corram atrás, fomentem aí o conhecimento de vocês. Deixa eu voltar até pro livro aqui para vocês verem. Tá? Fomentem o conhecimento de vocês. Não esqueçam desses princípios, porque eu tenho certeza que quanto mais você lembrar dos princípios, das bases, mais qualificadas serão as suas entregas, tá ok? Um grande abraço, até mais.